adversários da parte de baixo, que o atleta tem que abrir o olho, ó. São Paulo amanhã pega o Bahia, 11 da manhã. O Curitiba visita o Botafogo, líder do campeonato, às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. O Goiás vai receber o Grêmio às 6h30 lá em Goiânia, e tem América e Palmeiras aqui às 4 horas da tarde. Você acha que já é hora de ligar sinal de alerta para rebaixamento? Teve um torcedor que fez um paralelo com o Grêmio do ano retrasado. Perfeito. O time do Grêmio era bom. O time do Grêmio era bom quando caiu. E tinha Douglas Costa, né? Sim, e era isso aí que o Atlético tá passando, cara. Fazia bons jogos, perdia. Jogos mais ou menos, perdia. Jogos ruins, perdia. Tá cedo? Tá cedo pra tudo. Tá cedo pra ligar o alerta. Tá cedo pra melhorar ainda. O que não pode é seguir nessa espiral de derrotas. E melhorou. Eu lembro quando o Atlético, ainda do Eduardo Cudê, vinha jogando muito mal. Aquele jogo com o Libertad, você lembra? Primeiro jogo da fase de grupos, um jogo horroroso, um chute no gol do Lemos, do meio de campo. E dali em diante o Atlético chegou a fazer bons jogos e perdeu. Fez um jogo, eu não vou dizer que jogou bem, mas foi muito superior ao Vasco e perdeu. Contra o Atlético Paranaense e Curitiba, pela Libertadores, jogou bem, foi melhor, perdeu. Ali a gente viu o Atlético, olha, esse time tá melhorando, cara. Esse time tá tendo algo diferente daquele contra o Libertad, contra o Atlético, contra o Carabobo. Esse time tá mostrando algo que não vinha mostrando. Tá parecida a fase. Só que aquela fase, aquele momento, Thiago, era reta final de campeonato estadual, era início de Copa Libertadores e início de Campeonato Brasileiro. Agora é mata-mata de Libertadores, você já não tem mais Copa do Brasil e você está indo para um retorno de Campeonato Brasileiro. Então, se você olhar o desempenho, está melhorando? Tá. O Atlético já passou por isso na temporada? Sim. É a ruptura de ideia de jogo. Os jogadores estão adaptando, o Filipão está tendo mais tempo de trabalhar e há uma nítida melhora. Só que a melhora precisa ser convertida em resultado. Nesse momento, então, fundamentalmente. Porque é uma reta final de turno e tem, daqui a 2 dias, 3 dias, um jogo de Copa Libertadores diante de um Palmeiras, um jogo de mata-mata. Então não basta ter a melhora de desempenho. É fundamental, já está tarde para o Atlético transformar a melhora de desempenho em resultado. Hoje foi por pouco, mas não foi porque, de um lado, o Flamengo se renovou fisicamente dentro do jogo. Do outro, o Atlético, senti que faltou um pouco de confiança do Filipão no elenco. Você não pode deixar de confiar no seu elenco. Quem sofreu com isso no início do Campeonato Brasileiro foi o Wagner Mancini. Era sempre os mesmos 12, 13 jogadores. E sempre os velhinhos. Sempre, não mudava. E o América perdendo. Quando ele começou a confiar no elenco, que foi por acaso, não quero mais saber da Copa do Brasil, vou com reserva. O time foi lá e foi bem. Aí ele escalou de novo, outra vez foi bem. Aí ele passou a confiar no Mastriani, no Breno, me ajuda aí em quem mais que ele passou a confiar, no Lucas Cal, no Martinez. Ele falou, esses caras podem me ajudar. Então acho que faltou confiança do Filipão no elenco dele, porque o time dele pregou dos 25 minutos em diante do segundo tempo e ele não mexeu. O Sampaoli mexeu no time dele, renovou fisicamente e tecnicamente, não dá pra falar, vou falar o que do Arrascaeta. E o Flamengo melhorou na partida e virou, porque aliou a parte física, a renovação física com as alterações, a parte técnica que o Flamengo tem de sobra, e olha que não usou um monte de bom jogador no jogo. O Atlético tecnicamente tem um bom time, na hora que sentiu a parte física, o treinador, o Filipão, achou melhor manter os caras em campo e acabou pagando caro. Só pra gente retomar um assunto que vai repercutir muito, é óbvio que também o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, a turma então está fechando a corrente ali, fechando a oração para que o Filipão venha aqui para a entrevista. Agora, pensamento na Copa Libertadores, Thiago, o próximo jogo no Brasileiro é contra o São Paulo, né? O Edu falava aí da preocupação, já sinal de alerta com a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Domingo que vem contra o São Paulo, no Morumbi. E aí o Atlético tem antes o Palmeiras, vai agora ter uma sequência de paulistas, né? O Palmeiras 2 vezes, tem os 2 jogos da Libertadores e no meio dos 2 jogos o São Paulo lá no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E vamos ver aqui quais serão as explicações do Filipão, porque ele falou muito claro, né, Thiago, e não foi uma vez só, que ele está satisfeito com o elenco, mas
quando tem as mudanças. Ele não fez, né? Qual o motivo? Se ele está satisfeito com o elenco ou ele não tem confiança de mudar? É uma situação que a gente vai questionar o Filipão aqui agora. Vamos aguardar. Tô ansioso para ouvir o Filipão e as explicações. Ô Edu, galera tá com a gente na live, mais de 10 mil pessoas ainda simultaneamente curtindo aqui a nossa transmissão. Turma, valeu. Mas tem um comentário maravilhoso do Marcelo Zama. Tiago, o seu debate com o Edu Panzi foi fantástico. Sou atleticano. Concordo com tudo que você disse, Tiago, mas o Edu Panzi também tem razão. Parabéns para vocês. Para você também, Tiago. Para você também.